Olá, mulheres, sou Rose de Sá. Estamos aqui para dar continuação à leitura do livro Mulheres Improváveis, da pastora e mentora Viviane Martinello. Continuaremos a leitura do capítulo 2, Construa no Lugar Secreto. A restauração é secreta. Existem outras coisas que também acontecem no lugar secreto, e uma das principais é a restauração. Quando precisamos ser restauradas ou estamos em tempos de restauração, devemos permanecer em silêncio diante de Deus. Neemias exemplifica a importância da discrição em tempos de restauração. Depois de receber as notícias de Jerusalém e ouvir os relatos terríveis de como a cidade estava destruída, com portas queimadas e muros quebrados, Neemias foi servir ao rei com uma aparência tão triste que o próprio rei questionou o motivo, por reconhecer que Neemias nunca havia se apresentado antes daquele jeito. Ao compartilhar com o rei o motivo e receber a autorização dele para ir à sua cidade e reconstruí-la, Neemias se moveu discretamente para a restauração de Jerusalém. Em Neemias 2, dos versos 12 ao 16, a palavra nos diz assim: Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cédron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Neemias estava diante de um processo de restauração e não falou nada a ninguém, esperando o momento certo para contar que estava ali para restaurar os muros e toda a cidade de Jerusalém. Muitas mulheres têm atravessado tempos de restauração, tempos em que nada parece prosperar, e se questionam por quê. Em muitos casos, o motivo é simples: têm contado o que deveria ser segredo e revelado apenas diante do Pai. Os processos de restauração devem acontecer na intimidade com Deus. Não podem ser expostos, porque quando são expostos antes do tempo, podem ser alvo de incompreensão, zombaria e até acusações. Neemias 2, do 17 ao 19 nos diz: Mas então eu lhes disse: Vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: Sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar esta boa obra. Mas quando Sambalate, o honorita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: O que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Durante o processo de restauração, aprenda a lidar com pessoas que não compreendem e zombam do que Deus está reconstruindo. A Igreja Abba Pai é uma restauração de Deus para nós. É uma casa que curou o nosso coração
e nos restituiu de muitas perdas que sofremos, e principalmente uma reconstrução de eu acreditar de novo na igreja. Em 2015, no início da construção da Abba Pai, algumas pessoas não acreditavam no que Deus estava gerando. Outras questionaram o que estava nascendo. Naquele momento foi necessário aprendermos a tomar cuidado com as palavras que não eram compatíveis com a ação de Deus no processo da nossa restauração. Além disso, não devíamos nos entristecer com as pessoas que não compreendiam o que estávamos vivendo. No processo de restauração, esteja preparada para percorrer e caminhar discretamente sobre ruínas, andar sobre escombros, observar e avaliar as perdas, antes de dar acesso ao terreno e ao processo de reconstrução na sua vida. Neemias caminhou sobre os escombros em silêncio. A situação é difícil? As portas da cidade estão queimadas? Os muros foram destruídos? Não podemos expor a nossa destruição em rodas de conversas. De fato, necessitamos aprender a silenciar e ser discretas para preservar a nossa reconstrução. Vença as batalhas secretamente. O lugar secreto com Deus também é um lugar onde receberemos estratégias do céu para solucionar as circunstâncias terrenas. No secreto com o Senhor, somos conduzidas nas situações para as quais não vemos uma direção terrena. Conflitos conjugais ou relacionais são resolvidos e guerras são desarmadas quando andamos nas estratégias que recebemos no secreto com o Pai. Esther teve sabedoria de buscar na intimidade com Deus a estratégia para livrar o povo hebreu de um grande massacre. Quando seguimos as orientações do Senhor em silêncio, os céus se movem para contribuir conosco. Em 1 Samuel 17, encontramos o relato de outra construção ou de uma batalha vencida em segredo. Dos versos 34 ao 37, a palavra nos diz: Davi, porém, insistiu: Tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará deste filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Não podemos matar Golias sem antes vencer leões e ursos. Igualmente, não podemos matar feras e gigantes sem antes vencermos as batalhas secretas que travamos em nosso interior. Medos ocultos e lutas secretas precisam ser vencidas, e as batalhas que já vencemos devem nos lembrar que o mesmo Deus nos fez vitoriosas ontem garante a vitória para nós hoje. O mesmo Deus que nos livrou das batalhas internas é poderoso para nos garantir vitórias externas. É no lugar secreto que recebemos toda a força necessária para vencer os Golias que nos afrontam hoje. Davi soube reconhecer as armas que tinha nas mãos, e assim como ele, precisamos discernir as armas que temos para derrubar os gigantes que estão diante de nós. Em primeiro lugar, devemos saber quem somos nós em Deus e que Ele nos prepara para a batalha. Em segundo lugar, Ele nos dará autoridade para vencer em público e servir de ponte para a reconstrução de outras. Muitas de nós serão levantadas para levantar e atuar como construtoras de Deus na vida de outras mulheres. Mas para isso, precisamos estar neste lugar secreto com Deus, onde seremos construídas na intimidade com Ele. Construa no lugar secreto e permita que as construções geradas nele falem por si mesma.
Deus sabe o que está fazendo quando nos lança no deserto. Existe uma enorme diferença entre tirar um pássaro de uma gaiola e tirar a gaiola de um pássaro. A primeira se refere a uma grande missão de resgate, mas a segunda diz respeito a um processo de transformação. Esse processo ocorre no deserto. É lá que somos forjadas e recebemos a força que nasce da fraqueza. O primeiro lugar que Israel pisou depois de ser livre do Egito não foi Canaã, mas sim o deserto, um deserto longo e cheio de desafios. Deus não nos tira da gaiola e nos lança imediatamente no lugar que nos prometeu. Ele nos prepara por meio das dores e dos limites que somos capazes de vencer. Mais que abrir gaiolas, Deus arranca as gaiolas internas que carregamos, pois são elas as mais fáceis de extrair. A verdadeira liberdade flui de dentro para fora. Simplesmente se renda. Encerramos agora o capítulo 2, Construa no Lugar Secreto, do livro Mulheres Improváveis. Sou Rose de Sá e com muito amor e carinho te espero no próximo áudio com o capítulo 3. Um grande abraço.